privatizar a Petrobras. Alguns podem até ganhar com isso, mas o Brasil perde. A gasolina e o óleo diesel vão ficar mais caros. E os preços dos alimentos vão aumentar por causa do frete do transporte. Nossa economia, que está ruim, vai ficar ainda pior. O desemprego na região vai crescer. E os salários no setor vão ficar mais baixos. Diga não à privatização. É Petrobras, é do povo, é Brasil. Olá, boa noite. Sexta-feira, dia 25 de outubro, começamos agora mais um Fórum Sindical, programa que é uma parceria entre a revista Fórum e o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro NF, sempre trazendo a pauta dos trabalhadores, a pauta do movimento sindical e a pauta que, claro, interessa sempre ao povo brasileiro, ao povo que trabalha. Enfim, hoje nossa pauta, eu acho que não podia ser diferente, né? Afinal, esse assunto foi o assunto da semana, que é a ebulição social pela qual passa o nosso país aqui próximo, Chile, né? Como todos já devem estar sabendo, desde a semana passada, grandes manifestações têm tomado as ruas, não só da capital, Santiago, como de inúmeras cidades espalhadas por todo o país, governado por Sebastião Pinheira. Essas manifestações começaram por conta do aumento das passagens de metrô, né? Até lembro um pouquinho aqui como começou o nosso junho de 2013, né? Que o pessoal falava que não era só por 20 centavos, que era por muito mais, enfim. O discurso era meio parecido, mas os motivos e a resolução disso são completamente distintas lá no Chile. E a gente vai tentar tratar um pouco disso aqui, fazer quais paralelos existem entre o Brasil ou não. Mas só para terminar de contextualizar, essas manifestações começaram por conta do aumento das passagens de metrô lá no Chile, a população saiu às ruas, e diante da massa de pessoas que saiu às ruas para se manifestar, a polícia começou a agir de maneira truculenta, com violência, a repressão policial se espalhou no meio das mobilizações, e aconteceu uma receita pronta aí, né, de quem costuma a participar de manifestações, que é sempre quando a polícia age de maneira repressiva, essas manifestações tendem a aumentar de tamanho, né, e foi o que aconteceu no Chile. Depois da violência policial, as manifestações dobraram, triplicaram, quadruplicaram, virou um movimento massivo, né, tanto é que o presidente chileno depois acabou revogando esse aumento aí nas passagens do metrô. Acontece que aí já não era mais suficiente, as manifestações ganharam outros contornos, né? E a pauta principal hoje dos trabalhadores que estão nas ruas do Chile contra o governo, eles estão lá contra, na verdade, as medidas neoliberais que vêm sendo adotadas no país há décadas, né? Então, os poucos pesos ali do preço do metrô representavam, na verdade, apenas a ponta do iceberg, né? Com relação ao país que hoje conta com uma massa de trabalhadores desempregados, endividados, por conta dessas medidas de austeridade, medidas neoliberais, acordos feitos com bancos internacionais, que acabam retirando direitos da população. Então, o Chile, por exemplo, praticamente privatizou o seu sistema de saúde, não há praticamente saúde gratuita no Chile, praticamente privatizou seu sistema de educação, as mesmas universidades públicas chilenas são pagas, né? O Chile encampou uma reforma da Previdência muito violenta, muito intensa, que acabou retirando, praticamente acabando com a aposentadoria pública, com o direito daqueles que trabalharam por anos. Isso se assemelha muito ao projeto de Paulo Guedes aqui para o Brasil, né, com sua reforma da Previdência, que foi aprovada aqui, com a privatização de estatais, que já vem sendo tocada pelo governo Bolsonaro. Isso tudo aconteceu no Chile nas últimas décadas, nos últimos anos, e levou a população a uma situação
de vulnerabilidade social que hoje explodiu e os faz estar nas ruas, né? Todos devem ter observado imagens impressionantes da multidão que tomou as ruas do Chile e também de toda a violência policial que chocou muito, né? E muita gente jovem nos protestos, estudantes, idosos também compareceram em peso nos protestos, porque são um dos mais afetados, né? Principalmente com a reforma da Previdência que aconteceu lá. E não é só o Chile, né? A gente está vivendo um momento de ebulição na América Latina, né? O Equador, semanas antes, também saiu às ruas, porque o governo equatoriano havia retirado o subsídio do preço dos combustíveis, né? E aí a população também saiu às ruas, meio que aconteceu quase que simultaneamente que ao Chile, mas um pouco antes. Ele revogou esse decreto que retirava o presidente do Equador, Lenín Moreno, né? Revogou esse decreto que retirava os subsídios dos combustíveis, mas a população ainda assim continuou nas ruas e a situação ainda é bastante tensa no Equador. Vale lembrar aqui que o presidente Lenín Moreno, né, que é o alvo dos manifestantes hoje no Equador, é considerado um presidente agora de direita, no entanto, ele se elegeu com uma plataforma de esquerda, ele é considerado lá um traidor, ele era vice do Rafael Correa, que hoje está exilado na Bélgica, né, e ele acabou traindo o seu próprio padrinho político e encampando um governo completamente neoliberal. E mais recentemente a gente tem agora a questão do Chile, isso sem falar da Bolívia, né, que está num processo eleitoral muito intenso, ali é o contrário, não são os trabalhadores, nem a parcela de esquerda da população que está nas ruas. O que acontece lá é que o atual presidente, Evo Morales, o indígena Evo Morales, participou mais uma vez do pleito eleitoral. Tudo indica que ele pode vencer em primeiro turno, só que o resultado vem sendo bastante questionado pela oposição e já vem se orquestrando toda uma manobra para impedir que o Evo Morales vença essa eleição em primeiro turno ou mesmo tome posse. Então, a situação também é bem tensa na Bolívia. Bom, a gente vai discutir esses, entre outros assuntos, com mais foco na situação chilena, que foi a que mais chamou atenção essa semana. E para isso, hoje nós estamos aqui com o Teseu Bezerra, diretor do Sindipetro NF. Ele vai discutir essa e outras pautas conosco. Muita coisa acontecendo na América Latina, né, Teseu? Boa noite para você. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos os espectadores aí da revista Fórum, essa revista que, sem dúvida, faz tanta diferença aí nesse contexto, sem dúvida, em que muitas desinformações e fake news rodam o tempo inteiro, né? Inclusive, você falando um pouco aí, Ivan, sobre o que está acontecendo na América Latina, né? Todo esse avanço neoliberal que houve aqui, né? A gente vê os exemplos que são colhidos tantos anos depois, né? Porque as reformas do Chile, elas na verdade começaram com os Chicago Boys, né? À época, Paulo Guedes, inclusive, esteve lá participando no Chile dessas mudanças, grandes mudanças, desde privatizações, a própria reforma da Previdência, onde se colocou a capitalização da Previdência, onde se tem um controle agora por fundos de pensão privados e que, se eles errarem, quem paga a conta é o contribuinte, eles não têm nada de pagamento além da sua... na verdade, do seu recebimento de lucros, de dividendos e até a prestação de serviço em si, e hoje colhem justamente os frutos que daquela época eles sofreram, né? Por tantos anos o Chile ficou meio que o exemplo de melhores IDHs e não sei o quê, enfim, era onde governos de direita, de fato, assumiram por muitos anos e destruíram setores estratégicos como a educação chilena. Se você for pegar as escolas chilenas, as universidades chilenas, por exemplo, lá as públicas, entre aspas, são mais caras que as particulares. E detalhe, essas públicas, muitas pessoas ficam 10, 15 anos pagando depois que se formam essas universidades. E claro, muitas das pessoas, boa parte da população que fica de fato refém desses pagamentos, né? Na verdade, você usa, mas você paga individualmente, não de uma forma coletiva, como é aqui no Brasil.
com toda a situação dos impostos que são pagos, toda a situação da estrutura que é formada a nossa educação, assim também como o Sistema Único de Saúde do Brasil, lá as pessoas que ganham um salário mínimo, que ganham menos de um salário mínimo muitas vezes, elas são obrigadas a pagar um plano de saúde privado, porque elas sabem que se elas ficarem na fila do sistema público lá, ele na verdade não existe. Eles simplesmente não vão ser atendidos e vão morrer. E esse colapso social ele chegou agora com muita força. Mesmo o Chile sendo um player, como eles gostam de falar, né, na economia e tal, tem acho que é o país aqui acho não, né? É o país da América Latina que tem mais comércio proporcionalmente ao seu tamanho, como por exemplo a Ásia, até por uma questão de localização, mas mesmo assim isso não tem sido suficiente. O Chile tem amargado, né? Você falou um pouco sobre também essa semelhança que teve com as nossas jornadas de junho de 2013 aqui, e que apontam diferenças profundas. A exemplo de que, à época, né, em 2013, o Brasil ele vivia uma situação econômica totalmente diferente do Chile. A situação que o Brasil vivia em 2013 era um estado de bem-estar social, praticamente. Você tinha índices de desemprego baixíssimos, você tinha economia de vento em polpa, você tinha uma situação de melhoria da vida da população de todas as classes sociais, e simplesmente o discurso que foi comprado, que aí no caso aproveitaram aquela brecha da passagem de ônibus, né, não é pelos 20 centavos como você citou, e eles aproveitaram aquela brecha que foi deixada para simplesmente encravar no povo brasileiro um discurso, como costuma dizer Gessé de Souza, né, patrimonialista e assim absurdamente irracional diante do que foi feito e com o apoio da população brasileira, né? Logo após aquela jornada, a gente tem que lembrar que a grande destruição da Petrobras começou naquele momento com a Lava Jato, a destruição de imagem, a destruição, de fato, com a desculpa de que se deve paralisar as obras. O povo brasileiro foi penalizado graças à Operação Lava Jato. A gente não pode deixar de esclarecer para a população que a Operação Lava Jato, mais uma vez, já falamos isso em outros programas, é importante reforçar essa questão. A Operação Lava Jato, ela tem como o seu centro ali a destruição da Petrobras e a privatização da Petrobras, com o discurso de que, não, na empresa tem corrupção. E é uma tremenda mentira. Você pega números da Petrobras, eles apontam 6 bilhões diante de 3 trilhões. Ou seja, é impossível de se pegar 6 bilhões de reais que estão encravados no balanço da Petrobras diante de uma esfera de volume de dinheiro tão grande. O grande pagador dessa conta foi o povo brasileiro. Foi o povo brasileiro não pela corrupção em si, que é absurda e que, infelizmente, os seus verdadeiros culpados estão soltos e impunes. O povo brasileiro é que está pagando, porque pararam obras de plataforma, pararam obras de refinaria, pararam várias obras de fábricas de fertilizantes, com o discurso de que a empresa estava quebrada, com o discurso que a empresa só tinha corrupção, que tudo isso tinha que acabar. Quebraram várias empresas nacionais e o povo amarga o desemprego. Então a derrocada do Brasil ela começa logo após aquele discurso patrimonialista que houve ali no Chile. Assim como hoje tem um ressurgimento popular de fato lá no Chile, no Brasil teve em 2013, mas em uma situação econômica totalmente oposta, uma situação para a população totalmente oposta, e o discurso que foi usado foi também totalmente oposto, né? Hoje o povo chileno sofre na pele com a pobreza, com a necessidade básica da saúde, da educação e da sobrevivência em si, com a previdência chilena que está completamente destroçada devido à privatização que fizeram os Chicago Boys, os amiguinhos do Paulo Guedes, naquela época lá no Chile. Então, desculpa, atropelei tudo aqui, Ivan, mas me desculpe, mas foi um pouco a linha de raciocínio que eu montei aqui para a gente começar essa conversa, né?
Sim, não, imagina. E Teseu, você estava citando, né, como estava o Brasil em 2013, que era um estado relativamente de bem-estar social, e esse relativo pouco tempo atrás, porque foram criados mecanismos aí e foi criada uma base, né, uma base forte, que só agora, de fato, ela começa a ser esfacelada. Teve seus princípios lá atrás, né, com a Lava Jato e tudo mais, mas agora as coisas começam a ficar mais evidentes, né? O presidente Jair Bolsonaro assume, ele vem com um projeto totalmente privatista, né? Deixa claro que vai entregar tudo que puder entregar, né? Deixa claro que o trabalhador ele tem que ter ou emprego ou direitos, né? Ele inclusive coloca essa escolha aí que o trabalhador vai ter que escolher ou entre emprego ou entre direitos. Enfim, então, se os chilenos hoje estão sentindo na pele os efeitos dessa política devassa neoliberal, né? Você acredita que o Brasil possa caminhar no mesmo sentido, porque agora que o desmonte começa de forma mais efetiva, você acredita que a hora que de fato já está pesando no bolso de muita gente, né, esses retrocessos econômicos que a gente está vivendo, mas na hora que a situação se intensificar, na hora que já não tiver mais autonomia, as empresas públicas não tiverem mais a autonomia que tinham ou têm até então, na hora que as empresas públicas tiverem entregue aos bancos, quando todos os direitos terminarem de ser retirados, que é o projeto desse governo, se isso vier a acontecer, você acredita que a população brasileira vai ter o mesmo ímpeto e acabar se revoltando, tal como a população chilena se revoltou? Na verdade, Ivan, que eu não diria que a população brasileira ela está vivendo toda essa. Não é uma questão de sentir no bolso, né? As pessoas hoje no Brasil sentem na barriga, mas pelo visto não está sendo suficiente. As pessoas estão passando fome, muitas pessoas estão realmente em situações dificílimas, tendo que vender casa, vender carro, vender tudo para poder sobreviver, porque não tem mais condição de manter as suas vidas como elas eram. E simplesmente a gente não vê foi criada uma narrativa aqui no Brasil de destruição e aí a gente não pode deixar de falar, né? Tudo é culpa do PT. Isso foi a maior burrice que o povo brasileiro fez. E o pior de tudo, além de querer culpabilizar um partido por isso, sem fazer julgamento de mérito ao Partido dos Trabalhadores, mas foi feita uma demonização da política. E na política, o fascismo surge. E na hora que o fascismo surge, os fascistas se sentem à vontade para fazer o que querem. E assim como a gente tem visto a postura truculenta lá no Chile, né? Muito notório também o Chile ficou muito marcado assim para mim pessoalmente desse monte de foto e de vídeos que tem chegado no Chile, aquela foto de um garoto deficiente físico só com um dos braços, né? O outro braço ele não tinha, e ele de mochila correndo ali no ato e o policial pronto para bater nele, né? Então, o fascismo é isso. O fascismo não tem limite. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo, mais uma vez, assim, vários exemplos do fascismo, né? Como aconteceu com aquela família que foi alvejada de tiros, né? Eram uns 80 tiros e na verdade eram mais de 200 tiros. Assim como tem acontecido de dia e de noite com a política de governo que pode matar, está liberado matar, né? Se for preto, pobre, então está mais liberado ainda matar. A gente pega aqui o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e a gente vê o governador autorizando deliberadamente que pode meter a bala na cabeça da população pobre, das favelas, dos morros, como se o nosso problema estivesse nos morros, estivesse na favela. Nosso problema não está no morro, não está nas favelas. Nosso problema está na falta de política pública para gerar emprego, para gerar renda, para voltar o Brasil a ter de fato uma agenda para o povo brasileiro. E aí sim, Ivan, aí, chegando aqui à sua pergunta, né? A gente vê nossos hermanos argentinos, onde eles, em pouco tempo, eles estão amargando mais do que nunca
essa política neoliberal, extremamente liberal, que é o governo argentino, que já vai completar aí seus 4 anos, e que eles colheram o fruto das mentiras que foram pregadas num tempo muito curto. E o povo argentino tem sofrido, a economia da Argentina tem sofrido, o desemprego tem aumentado lá, as condições de vida das pessoas têm piorado. Então, toda aquela narrativa de que era corrupção, de que esses governos comunistas e toda aquela narrativa que foi criada, não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, ela fica clara por que ela vem. Ela vem para privatizar, para diminuir o Estado, para entregar para os grandes blocos econômicos, né? Sejam eles os blocos de banqueiros especificamente, sejam eles os fundos de investimentos, né? Que é o, como diz lá no Ceará, é o pau que rola no dia de hoje, é esse tal de fundo de investimento, que eles compram tudo, eles querem tudo, eles engolem tudo, seja uma empresa pequena de uma região, seja uma empresa como a Petrobras, seja qualquer empresa do mundo, eles vêm, se juntam e engolem qualquer mercado que for. Então, se o governo tiver uma postura muito firme em defesa do seu Estado, esses fundos acabam com tudo. E aí eu não posso deixar de falar, Ivan, que dentro dessa questão, o povo brasileiro ele vai ter sim a oportunidade. A gente tem várias coisas acontecendo aqui no Brasil que estão desmontando essa rede de mentiras que foi montada pelo esse governo Bolsonaro. O Bolsonaro, eles têm se estruturado, para quem teve a oportunidade de ver os 2 filmes, né, tanto do Snowden como aquele Privacidade Hackeada, que fala sobre a Cambridge Analytica. Se não assistiram, assistam, são 2 filmes que valem a pena, né? Assistam, porque aquilo explica muito. E tem sido desmontada, pelo menos o que a gente aparenta sentir, né, dentro dessa, não de uma forma tão completa e estruturada, mas tem sido gradativamente desmontada as redes de mentiras. E tem inclusive uma CPI na Câmara Federal, onde eles estão estudando as fake news. Então, acredito que isso sim vai dar um ar de realidade maior para que a gente possa, de fato, ter um levante popular, né? Onde as pessoas, de fato, acordem e vão para a rua protestar contra os seus cortes, os seus próprios direitos, né? Que uma coisa é clara, eles foram enganados, mas eles terem força para acreditar que foram enganados, aí são outros 500. Eles aceitarem que foram enganados, são outros 500. E eles se ressurgirem contra aquilo que eles defenderam, são outros 500. Mas a gente não pode perder a esperança de que isso vai sim acontecer. Eu acho que é fundamental isso, né? Com certeza. Eu acredito até, Tesão, não sei o que você acha, mas que esses exemplos da América Latina até acabam nos servindo como base aqui para o Brasil, para que nós não precisemos chegar a tal situação, né, de convulsão social para reagir, né, que essa reação pode ser antes. A gente pode, de alguma maneira, tentar prever ou pelo menos atenuar os efeitos perversos aí que o Bolsonaro vem tentando encampar. E exemplos é o que não faltam, né, porque eu estava vendo agora há pouco, tem uma matéria de 2008 da Veja que colocava o Chile como país rico em 2020. Em 2018, né, em 2008, a Veja soltou essa reportagem há mais de 10 anos, e ela previa que em 2020 o Chile ia ser considerado um país rico, um dos países mais ricos da América Latina. E deu no que deu, né? 2020 está aí, é ano que vem. Ou seja, as previsões foram completamente furadas. Um outro exemplo é o apego do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Argentina, Maurício Macri, né? O que aconteceu? Lá atrás, né, quando o Bolsonaro assume, ele estabelece essa parceria com o Maurício Macri como um exemplo, né, a ser seguido. O governador aqui de São Paulo, que pode vir a ser candidato a presidente em 2022, João Dória, já chegou a chamar o Maurício Macri de exemplo de gestão, e o que a gente vê na Argentina agora, o que é? São pessoas literalmente passando fome, né? Há dados que mostram que a fome está batendo forte na Argentina, e não à toa que nessas próximas eleições, que acontecem agora em breve, é bem provável que a chapa de esquerda, né, do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner vençam as eleições, né? Ou seja, a Cristina Kirchner, que saiu praticamente escorraçada pela mídia tradicional argentina, né? Ela sofreu todo um processo de demonização, hoje ela integra uma chapa
que é vista como alternativa pela população, né, depois desses anos de destruição do governo Macri. Então, só a gente pegar as referências aqui desse governo, né, que a gente tem, se ele tinha como referência o Maurício Macri, o Sebastião Pinheira, esses governos neoliberais de direita, basta ver o que está acontecendo nesses países para poder prever o que certamente vai acontecer no Brasil se esse governo levar a cabo todos esses projetos, né, Teseu? Inclusive, Ivan, fica assim, espero que o povo brasileiro realmente não tenha que amargar isso, né? A gente já tem amargado essa derrota da reforma da Previdência, assim, colossal, e infelizmente a gente não tem como, de uma certa forma, controlar muito isso. Meio que a população comprou mesmo, ou pelo menos decidiu se abster de qualquer responsabilidade sobre isso. Ficou muito notório, diferente do que aconteceu no governo Temer, que a gente conseguiu pautar e dar uma freada nisso, nesse governo, até pela Câmara de Deputados, sem compromisso nenhum com a população. Aquela Câmara de Deputados, ela está completamente perdida. As pessoas se matando, cobra engolindo cobra, assim, uma coisa absurda que está acontecendo. Mas a gente não pode perder essa esperança e parar de denunciar. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Nós, quanto sindicatos, a gente, naturalmente, quando fecha uma parceria, por exemplo, com a revista Fórum, é justamente para a gente também ter essa oportunidade de voz. E a gente pega o próprio modelo sindical que foi usado, não podia deixar de citar isso, né? Uma das grandes mudanças que houveram para que o Chile chegasse nesse colapso social foi o enfraquecimento dos sindicatos. Os sindicatos, eles foram esvaziados durante os governos que os Chicago Boys, e a gente não pode deixar de falar que foi no período da ditadura do Pinochet, no período em que os Chicago Boys tinham todo o poder ali para fazer a agenda neoliberal dos Estados Unidos, né, de Chicago, naturalmente. E essa destruição dos sindicatos, ela se refletiu hoje nesse fortalecimento. O ciclo... Opa, desculpa. O ciclo que veio acontecer, ele justamente no dia de hoje, ele reforça essa questão dos sindicatos estarem voltando a ter voz e voltando a ser, de fato, um grande, acho que um organizador social, que é o papel, de fato, dos sindicatos. Isso a gente não pode deixar de relacionar, Ivan, também com a própria Inglaterra, né? A gente pega o que aconteceu no governo da Margaret Thatcher na década de 80, naquele período em que se também destruíram os sindicatos lá na Inglaterra, e a gente chega nesse momento, acontece justamente o inverso de novo. Ficou tão desequilibrada a balança que hoje está se tendo um fortalecimento de novo dos sindicatos. Então é importante. Sim. Eu separei, Ivan, algumas fotos aqui. Eu não sei se dá tempo passar as fotos lá dos atos no Chile, justamente para a gente... Aí na hora que você achar que pode ser passado, você fala aí, pode chamar as fotos. Claro, vamos passando. Inclusive, eu acho que dá para ir passando enquanto eu ia colocar essa pergunta agora, que eu acho que já para a gente ir encerrando, Teseu, a gente está vendo aí muita foto de violência policial, né? Agora, você como trabalhador, como liderança sindical, Teseu, e observando aí o movimento de trabalhadores, você acredita que isso que está acontecendo no Chile dá uma motivação a mais para trabalhadores que já têm esse histórico de luta no Brasil, trabalhadores que são sindicalizados, que estão o tempo todo fazendo greve, fazendo manifestação, panfletagem, alertando a população? Você acredita que ao ver essas cenas, né, ao verem a população indo às ruas, enfrentando a polícia, né, ignorando o estado de exceção e lutando pelos direitos, e ainda mais, né, surtindo efeitos, né, porque o presidente Sebastião Pinheira, apesar de não ter resolvido o problema, ele anunciou uma série de reformas aí, né, de programas sociais para tentar atenuar os protestos. Então isso acabou meio que uma vitória, né, apesar de não resolver o problema. Foram conquistas que os trabalhadores tiveram ao sair às ruas. Então, você acha que o trabalhador brasileiro, ao ver essas cenas no Chile, se motiva para não ficar naquele pensamento, não vou para a rua porque não muda nada, é tudo a mesma coisa? Você acha que é um exemplo de que sim, que através da luta é possível mudar? Você acha que isso traz esse exemplo para a gente?
Sem dúvida, traz o exemplo, né, Ivan? Só que, mais uma vez, infelizmente, ainda não existe no Brasil um colapso social. Então, eu acho que o fator motivador principal aí é o trabalhador, seja ele bancário, seja ele petroleiro, seja ele professor, metalúrgico, é a mesa dentro de casa ficar vazia, faltar comida. Esse, com certeza, vai ser um grande motivador. Porque na hora que eles atacam os trabalhadores e os trabalhadores ficam calados, o resultado final para nós é esse. É o desemprego, é sequer o direito de ter um prato de comida, é sequer ter um atendimento na saúde pública, seja numa UPA de forma gratuita, seja no hospital, com toda a situação difícil que possa haver nos hospitais, mas que ainda garante ali que você não vai morrer na fila. E aí, enfim, eu acho que é isso. Talvez ainda falte isso. Eu sou um cara que eu sou conhecido aqui por tentar sempre trazer muito essa palavra de esperança, de fato ver que o futuro próximo vai ser bem melhor. Mas eu confesso que nesse aspecto, infelizmente, Ivan, meu companheiro Ivan, meu amigo Ivan, eu não consigo enxergar isso aqui no Brasil enquanto o prato de comida não tiver vazio. Pois é. Bom, que a gente consiga alertar, né, com iniciativas como essa, né, o Fórum Sindical, a mídia alternativa, o trabalho dos sindicalistas, dos petroleiros, de todas as categorias, que a gente consiga, através dessas mensagens, evitar que possamos chegar a um colapso social tamanho como no Chile, que nós não precisemos estar apanhando de polícia na rua, né, que nós não precisemos chegar a tal ponto. E é para isso que a gente está aqui, justamente para fazer esse tipo de debate. Muito bom, Teseu. A gente volta com o nosso debate na semana que vem. Se quiser fazer alguma consideração final antes da gente terminar. Ivan, é só isso. Assim, a gente está aqui numa guerra, né? Eu não podia deixar de citar. Hoje a gente está numa batida aqui de negociação com a Petrobras. Eu não podia deixar de negociar. Aqui também esse governo tem espremido os trabalhadores petroleiros de forma muito severa para tentar tirar direitos, ameaçando acabar com o acordo coletivo, implementar a CLT. Tem sido um governo muito covarde, mas aplicando a sua política austera, a sua política, de fato, de falta de respeito, de falta de diálogo, uma política, de fato, fascista contra nós trabalhadores, e nós temos feito a resistência. Então, não podia deixar de pontuar isso. Temos aí numa situação em que o TST nessa mediação toda e, enfim, uma série de definições, mas que, sem dúvida, os petroleiros e as petroleiras com muita disposição de luta para a gente fazer, de fato, valer os nossos direitos, a nossa voz, o respeito, porque a gente não pode esquecer que a Petrobras é do povo, é Brasil. Com certeza. Nós, a Fórum, estamos sempre atentos a essas pautas e, com certeza, a gente vai seguir cobrindo e amplificando a luta dos petroleiros para que cada vez mais pessoas tenham essa empatia para com seus iguais, né? Afinal, somos todos trabalhadores. Teseu, muito obrigado. A gente volta na semana que vem. Agradeço também a todos que nos acompanharam aqui. Até lá com mais um Fórum Sindical. Tchau, tchau. Um abraço. Eles querem privatizar a Petrobras. Alguns podem até ganhar com isso, mas o Brasil perde. A gasolina e o óleo diesel vão ficar mais caros. E os preços dos alimentos vão aumentar por causa do frete do transporte. Nossa economia, que está ruim, vai ficar ainda pior. O desemprego na região vai crescer. E os salários no setor vão ficar mais baixos. Diga não à privatização. É Petrobras, é do povo, é Brasil.